Prontinho. Bom dia, Isa. Vamos lá. A gente vai falar da Europa. Vai ser muito mais rápido do que a gente falou ali da América. Isso porque a América é mais cobrada nos vestibulares por ser o território aí que a gente ocupa, certo? Enquanto na a Europa a gente também é cobrado, mas com uma intensidade muito menor no vestibular aí nas questões, tá bom? Você está Uhum, conseguindo me ouvir bem? tô. Assim. A gente vai falar aí um pouquinho da Europa, do território. Ai, eu já tinha guardado, peraí, só vou pegar aqui. Travou. Prontinho, vamos lá. Falando um pouquinho aí da Europa, a gente vai começar aí falando um pouquinho dos climas que a gente vai encontrar, né? Que são climas temperado oceânico, onde a gente vai encontrar esse clima na Europa, ali nas faixas de litoral, tá? Temperado continental, tá? Lembrando que quando a gente fala de clima temperado, a gente está falando de um clima que a gente consegue designar melhor as estações do ano: outono, verão, inverno e a primavera. Clima de montanha. O clima de montanha é aquele clima mais frios em altas altitudes, tá? O subpolar, que são aqueles próximos do polo, e o clima mediterrâneo, que são verões mais secos e quentes e invernos frios e chuvosos, certo? Uhum. Tá? Quando a gente fala também aí das questões de vegetação, né? A gente vai encontrar lá a tundra, tem um clima frio, seco e com bastante vento, tá? As florestas coníferas, que são as florestas de pinheiros, de pinos e eucaliptos. As florestas temperadas, ou seja, que tem um clima mais ameno, tá? As pradarias, com extensão um pouco mais úmida, a vegetação mediterrânea, ou seja, como eu falei para você, no verão é quente e seco e os invernos são frios e mais úmidos, mais chuvosos, tá? Uhum. Os limites de território. Então, quando a gente fala da Europa, a gente está falando da formação de 46 países e outros dois, que é a Rússia e a Turquia, que se divide entre a Ásia e a Europa. Então, parte da Rússia, inclusive a sua capital, está localizada na Europa, tá? E a outra parte da Rússia está ali localizada no continente asiático. E a Turquia também, tá? Contextos culturais do continente europeu. O continente ele é formado por países que se consolidaram que consolidaram a denominação civilização ocidental, ou seja, esses costumes até que a gente tem aqui no Brasil são oriundos, tá, das culturas europeias. Diversidade de idiomas e costumes, 23 línguas reconhecidas como oficiais na União Europeia, sem falar em outros tipos de dialeto, como a gente vai ter alguns tipos ali na Finlândia, por exemplo, tá? Religiões: institucionalização do cristianismo, catolicismo romano, protestantismo, anglicanismo, catolicismo ortodoxo, são expressivas também as comunidades judaica e islâmica, principalmente na região ali próxima já ao continente africano, tá? E aí a gente vai ter
filmes que vão mostrar bastante disso, né, ali dessa questão das comunidades judaicas e islâmicas na Europa, tá? Uhum. União e fragmentação. 27 antes de Cristo a 476 depois de Cristo, com a degradação do Império Romano, a Europa fragmentou-se em unidades menores. Então teve a queda do Império Romano, tá? E aí durante a Idade Média, na era feudal, viveu sob a tutela da Igreja Católica. Mesmo com essa divisão de território, quem dominava ali as estruturas políticas e sociais da sociedade europeia era a Igreja Católica. A partir do século, aí que a gente vê século XVI, ao declínio do poder da Igreja, consolidação do comércio, tá? E o poder da burguesia, a centralização do poder nacional em monarquias absolutistas. Então há um crescimento aí da burguesia e aí as necessidades mudam, tá? Mesmo porque a burguesia ela vem numa crescente e as questões educacionais não são as mesmas encontradas aí com relação a quem estava no poder no Império anteriormente, tá? Durante o século XIX, a presença da ideia da unificação, feita por Napoleão Bonaparte, conquista grande parte da Europa. Então, Napoleão Bonaparte, ele vem com a ideia, ele quer ser o grande imperador novamente, né? Ele quer deter o poder absoluto sobre várias faixas de terra, vários países ali da região da Europa, tá? No século XX, ao rompimento da ideia de unificação, com a eclosão da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Então, a gente vê aí o rompimento dessa ideia de unificação por questão das guerras, e aí a gente vê o crescimento do comunismo, por um lado, tá? E do capitalismo, por outro lado. Uma busca diferente, e aí rompe essa unificação. Na segunda metade do século XX, a formação bipolar da Europa. Tá? A formação da Europa comunitária, Guerra Fria. Então, a gente vai ter a Guerra Fria, que foi a partilha ideológica com a formação da OTAN e o Pacto de Varsóvia. O que é a Guerra Fria? Lembra, né, da guerra da União Soviética com os Estados Unidos, com ações comerciais, né, ações econômicas, sanções e ações ali agindo sobre a economia de ambos os países e também uma corrida armamentista, né? Eles se armavam aí de um possível conflito, tá? E em 1952, a formação da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Então, com essa união da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, né, já começa a ter aí uma preocupação, tá, do comércio entre os países que se ligavam ali na União. E em 1957, a assinatura do Tratado de Roma, a formação do Mercado Comum Europeu, e posteriormente amplia-se para a União Europeia. Então a gente vê aí uma preocupação já com a comunidade do carvão e do aço, que vem aumentando, e aí em 1957 a gente vai ver a formação do Mercado Comum Europeu e depois a União Europeia, ou seja, uma tarifação na comercialização entre os países que estavam ligados aí na União Europeia, tá? De 1980 a 1990, a mudança no mapa político com a desintegração da Iugoslávia, desculpa, e a reunificação da Alemanha. Então a Alemanha que estava dividida, né, ela se une novamente, e a desintegração da Iugoslávia. Em 2007, há a assinatura do Tratado de Lisboa e a formação da União Europeia agora em gestão política administrativa. Ou seja, havia uma preocupação com Lembra que a gente até citou isso, né? Qual era a diferença entre a União Europeia e
e o Mercosul, que na questão da União Europeia, eles vão dividir aí uma política, tá? Nos seus países, uma gestão política e administrativa. E já no Mercosul é só uma preocupação comercial, tá? E o espaço de Schengen é a eliminação dos controles de fronteira. Há uma movimentação das pessoas que são membros da União Europeia, ou seja, pessoas que trabalham, que nasceram em outros países, que vão trabalhar num segundo país, né? Tem aí o seu acesso livre, ele consegue se movimentar. Tanto que houve aí uma preocupação com a saída do Reino Unido da União Europeia com relação a isso, né? Parte da população do Reino Unido que trabalhava em países da União Europeia, como Alemanha, França, e vice-versa, pessoas, né, oriundas de países como França, como Alemanha, como Itália, que trabalhavam, que moravam ali na Inglaterra, tá? Formação da Europa comunitária. Então, a gente vê aqui um mapa da expansão da Europa comunitária, e aí a gente tem as expansões graduais, tá? Desde 1952 até 2013, indicando as potências de cada país, tá bom? Então, olha só, a crescente. Então, lá em 1952, era a Irlanda, Reino Unido, Dinamarca, Alemanha, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, França e Itália. Depois a gente vê aí uma crescente, né? A gente tem a entrada da Grécia, da Espanha, Portugal. Posteriormente aí a gente vai ver a entrada da Áustria, Finlândia, Suécia e depois Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia, República Tcheca, Eslováquia, Hungria e Eslovênia, tá? E aí, em 2013, tá? A gente tem a entrada da Romênia, da Bulgária e da Croácia. E a gente vê que está na fila, né? Que são candidatos a fazer parte da União Soviética, ou da União Europeia, desculpa, a Turquia, Macedônia, Albânia, Sérvia e a Bósnia, tá? Que são esses aqui que a gente vê nessa cor lilás aqui. Lembrando que a Turquia tem parte do seu território na Europa e parte do seu território na, na Ásia, tá? E perceba que aqui, ó, esse Espanha, Portugal, aqui, tá? Também Turquia, eles têm uma incidência muito grande de entrada de imigrantes, tá? Por vindos aqui da região da África, a França, por essa faixa de água aqui, tá? E a Turquia, a gente vê aqui o conflito que vai entrar aqui, né? Da Síria com o Iraque aqui, então Israel também. Então, esses conflitos faz com que muitos migrem, né? Muitos fujam buscando asilo nos países aí da União Europeia, tá bom? Desafios de integração, desigualdade socioeconômica entre os membros do bloco, crise econômica e crise de refugiados. Então, o que eu acabei de explicar aí, ó. Em 2014, a taxa de desemprego chegou a 26% na Espanha. Na foto, trabalhadores fazem filas à procura de emprego em Madrid. Então, há aí uma grande migração de população que vem aí em busca de melhores condições de vida e também fugindo de conflitos, tá? Das regiões onde eles moram. E aí há aí uma demanda muito grande e a economia não consegue acompanhar essa demanda, tá? Causando essas crises econômicas em alguns países aí da União Europeia, tá bom? Lembrando que para entrar na União Europeia tem uma série de políticas, né, de patamares que tem que ser alcançado, como uma moeda oficial ali, o euro como moeda oficial, como ter uma democracia, ter um sistema de democracia. Então tem uma série aí de questões
de critérios, tá? A zona do euro. Dos 28 Estados-membros que formam a União Europeia em 2016, 19 deles utilizavam o euro. A contínua expansão do bloco e a progressiva adesão de mais países à moeda única europeia colocaram sob a autoridade monetária da União Europeia nações com realidades econômicas bastante diferentes. Então, aí, como eu acabei de falar, né, a gente vai ter países que estão sofrendo com a chegada de muitos imigrantes, a gente vai ter países aí com questões econômicas diferentes, e aí essa utilização do euro faz com que essa diferença seja ainda maior, tá, no poder aquisitivo da população. Crises econômicas na zona do euro, a ausência de regulação financeira adequada e expansão do endividamento público, crise econômica a partir de 2008, que atualmente ameaça a própria permanência de algumas nações na zona do euro. Então a gente vai ver aí países como Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha que estão tendo uma grande dificuldade de recuperar a sua economia. Se esses países já estavam com uma grande dificuldade, né? Imagina aí agora com a crise que a gente vai ter aí, uma crise econômica muito intensa, tá? Nas questões do coronavírus, né? Nessas paralisações. Porque não é uma questão Brasil, né? Não é o Brasil que parou. O mundo parou por questão desse vírus, tá? Transição do leste europeu. A queda do Muro de Berlim em 1989, a desagregação do bloco socialista da Europa Oriental e o fim do equilíbrio geopolítico estruturado pela Guerra Fria. Então, assim, houve aí a queda do muro, tá? Houve a desagregação do bloco socialista da Europa Oriental e o fim do equilíbrio geopolítico estruturado pela Guerra Fria. Ou seja, as sanções econômicas, a estruturação que vinha aí ocorrendo desde a Guerra Fria tem o fim, né, no leste europeu, e aí faz com que melhore a economia, se estabeleça uma mudança econômica. E quais foram os países afetados, né, com essa mudança que a gente aponta aí? A Polônia, a Hungria, a República Tcheca, a Eslováquia, a Bulgária e a Romênia. As dificuldades na transição de uma economia estatizada para uma economia de mercado e as tensões éticos nacionais internas fez com que houvesse aí intensos protestos, tá, das populações. Então, há uma mudança total na característica ali comercial do país e no desenvolvimento econômico. Em 1990, o modelo neoliberal implantado provoca a liberação dos preços do comércio externo e a redução dos subsídios às indústrias, maiores gastos sociais e privatizações, queda do consumo e a renda familiar e o aumento do desemprego. Ou seja, aí a redução do subsídio, tá? E maiores gastos sociais e privatização, ou seja, compra de empresas nacionais por setores privados até de outros países. E aí há uma queda no consumo. Por quê? Porque há uma queda no consumo? Porque há um aumento no desemprego. E se há um aumento no desemprego, há uma queda no consumo. E se há uma queda no consumo, isso ocorre porque se diminuiu a renda familiar dessas pessoas, certo? É uma reação em cadeia, tá? Conflito na Iugoslávia. O conflito étnico nacionalista mais emblemático ocorrido na região foi a desintegração da Iugoslávia com o fim do regime socialista, que ocorreu a separação das 6 repúblicas que formavam o Estado Federal Iugoslavo, dando origem a 5 repúblicas independentes. Então aí a gente vê toda estes países aqui, eles faziam parte de uma unificação. Então, a Macedônia,
Montenegro, Kosovo, Sérvia, Bósnia e Herzegovina, Croácia e Eslovênia, tá? Eles formavam aí integral, né? Tinha uma integração e, inclusive, se desenvolvia através de uma política socialista, tá? E aí há uma desintegração nesse bloco e aí muda-se totalmente, fazendo com que parte aqui de alguns territórios sofram com falta de emprego, né, diminuição de subsídio em cima da indústria, tudo isso que a gente acabou de citar, tá bom? O aumento da pobreza e do desemprego, aumento do número de pessoas pobres nos países integrantes da União Europeia é de mais de 115 milhões. Os principais problemas são desemprego, informatização dos serviços e o corte de setores deficitários, certo? Então a gente tem aí na Europa uma industrialização muito tecnológica, tá? Então o aumento da indústria 4.0 fez também que aumentasse aí, né, o desemprego. Por quê? Porque essa mão de obra fica ociosa, né? E se ela tá ociosa, acaba aí por não conseguir aí desenvolver a economia, né? Há uma busca por por essa mão de obra ocupar novos espaços, tá? Cerca de 32,5 milhões de imigrantes, pouco mais de 6% da população total da Europa, são oriundos de países de fora do bloco. 75% do total está concentrado na Alemanha, na França, na Grã-Bretanha, na Itália e na Espanha. Olha só esses países: Espanha, Grã-Bretanha, Itália, Alemanha e França. Repare que lá naquele mapa que a gente viu, são países, tá? Que vão estar aí, ó. Olha só onde eles estão localizados aqui, certo? Na região aqui próxima às faixas de divisa de território, como eu tinha acabado de explicar para você, certo? Tá? Então, olha, a gente vai ter aqui a Itália, a França, tá? A Alemanha, certo? Então, aí a gente vê bem nesta região, tá bom? E aí, residentes estrangeiros por origem de 2011. Então, norte-americanos que vivem ali na Europa equivale a 1,7%. Oriundos da Oceania, 0,6%. Da União Europeia, 36,9%, ou seja, que migram de um país para outro dentro do próprio bloco, tá? Da Ásia, olha como da Ásia equivale a 20%. Da África, 16%. E Europas, da própria Europa, que não são membro, tá? 14%. E da América do Sul, 8,7%. Certo? Crise migratória recente. E aí a gente vai ver uma crise migratória recente. A gente está falando aqui de 2014 a 2015, mas a gente já sabe agora em 2020 que esses números cresceram bastante e significativamente. Tá? Conforme aumenta os conflitos, esse número vai crescendo ainda mais. E o aumento do desemprego, a xenofobia, a intolerância étnica religiosa provocaram discriminação, violência contra a imigração e seus descendentes na Europa. Que a gente está aí falando da xenofobia, tá? Causa do grande movimento migratório na Europa entre 2014 e 2015. Conflitos armados decorrentes da desagregação de regimes autoritários do norte da África,
a partir de 2011, constante atuação de grupos armados, a fome nos países da América Central, situação de guerra civil em países como Iraque e Síria. Então, a gente observa aí que esses conflitos armados são o grande causador aí da migração, né, de pessoas para a Europa. E aí, na Europa, dentro da Europa, a gente vê um crescimento do desemprego, né? Porque se essas pessoas migram para lá, eles estão em busca de emprego. Se eles não conseguem emprego, eles entram aí na taxa de aumento do desemprego, certo? Desculpa. Xenofobia, tá? E a intolerância étnico-religiosa. Então, a gente vai ter intolerância aí étnico por raça, religiosa, porque a gente aí tem um aumento da chegada de muçulmanos, né? Do islamismo, e aí a xenofobia, né? Que vem aí mesmo da questão do imigrante no país, tá bom? Da Europa é isso. Eu vou colocar o vídeo lá no portal, vou colocar também um vídeo sobre xenofobia e uma atividade.